favor. Ele foi até Jacinópolis, 450 quilômetros de Porto Velho. Ele vai mostrar agora o Serginho Fernandes como é que é a rotina de uma organização que busca a revolução agrária. Base de treinamento da Liga de Camponeses Pobres, onde hoje está o Exército Brasileiro. Roda a reportagem, exclusividade Sérgio Fernandes, correspondente internacional, Rede TV. Os fogos é um sinal de que estamos chegando no acampamento. Muitos fogos na nossa chegada. Essa ponte demarca o limite do acampamento. E como de costume, eles estão sempre mascarados. Tudo bem? Boa tarde. Vou baixar a câmera aqui, certo? Vou desligar aqui, certo? Tem alguma credencial? Tem, claro. Eu queria perguntar para os senhores, por que sempre que vocês recepcionam qualquer tipo de pessoas aqui, tem que ser dessa forma mascarados? Crianças e adultos. A primeira resposta para essa pergunta do senhor é muito simples. Aqui já morreu muita gente aqui, camponês sem terra aqui nesse lugar, assassinado por fazendeiros. Até criança já foi baleada aqui nessa região nossa aqui. Então, se nós usamos capuz aqui, então, por exemplo, vem os policiais da Polícia Ambiental e aqueles que estão ali que já fez muito abuso. Então, eles tiram nossa foto. Então, lá na rua, quando a gente estiver andando sozinho, a gente não tem garantia nenhuma que não pode chegar algum pistoleiro de alguma fazenda e atirar em nós. Porque aqui, polícia e fazendeiro aqui, eles trabalham juntos. Eles podem até falar que não, mas eles trabalham juntos aqui. Pode perguntar, não é só para nós que estamos acampados aqui, não. Que nem pergunta para qualquer morador de Jacinópolis aqui, que aqui eles vão dizer para o senhor qual que é a realidade desse lugar aqui. Aqui eles estão dizendo que tem guerrilheiro, que tem bandido, que tem terrorista. Olha só essas criancinhas aqui. Isso aqui é guerrilheiro, bandido ou terrorista? Anda aí para frente 4 quilômetros, você vai ver de roça de arroz, café, e vai ver se tem alguma coisa de guerrilheiro nesse lugar aqui. Aqui o que tem é pai de família que quer lutar, que quer ganhar propriedade de terra, mas infelizmente quem manda aqui é os fazendeiros nesse lugar aqui. Nós estamos mostrando que nós somos um movimento camponês combativo, entendeu? Que tem mulher e criança, entendeu? São pais de família que estão aqui, que queira, entendeu? E quer trabalhar para sustentar os nossos filhos, entendeu? Para quê? No dia da manhã, que nem acontece no São Paulo, você sabe muito bem, a polícia mata dezenas, mas dezenas de bandidos, porque nós não queremos que nossos filhos se transformem em bandidos. Por isso, entendeu? Que nós mostramos nossos filhos, entendeu? Não é porque tem alguma coisa pesada, não. Que as nossas armas de defesa é isso aqui, ó, entendeu? Isso aqui que é as nossas armas, entendeu? E eu posso entrar aí no acampamento para acompanhar vocês? Não. Eles dizem, né, muitos comentam que vocês cobram uma propina para os caminhoneiros de madeireiro cortar madeira. Isso é verdade ou não? Não, nós não cobramos propina de ninguém. Como é que vocês vivem aqui no acampamento? Se eu quiser, nós vamos ali e mostra a roça sua ali. Aonde? Aqui na frente, aqui, ó, a 1.000 e poucos metros. Quantas pessoas tem hoje aqui no acampamento? Ó, aqui o acampamento todinho são 85 famílias. 85 famílias. Você pode ver que muitos companheiros que estão aparecendo aqui não sabem, as figuras do corpo deles não sabem mais isso. Mas foi com a revista, entendeu? Comprado pelo latifundiário. A senhora é uma trabalhadora, uma pessoa de idade, né? Quantos anos a senhora tem? Estou com 65 anos. Como é que a senhora se sente, as pessoas acusando a senhora de morar nesse acampamento? Eu sinto mal, mas eu aguento tudo, porque eu tenho minhas crianças, eu tenho que sustentar, porque eu não tenho ninguém, sou viúva, não tenho ninguém por mim, somente o pessoal do acampamento que é por mim, Deus lá no céu. Tá certo, tá? Então uma história aqui dessa senhora que mora no acampamento, uma história difícil, trabalho duro. Você tem criança no acampamento, você tem medo de algum tipo de doença, alguma coisa? Eu tenho, mas só que a gente confia primeiramente em Deus, né? E nos remédios, né? E a gente trabalhando, a gente lutando, a gente consegue tudo. A gente tem que ter coragem pra gente lutar e conseguir alguma coisa. Quantos anos ele tem? Ele tem 4. 4 aninhos, já tá mascarado, né? Olha aí. Fala lá, tem 13. O menininho de 4 anos é obrigado a andar mascarado. Não é uma coisa legal, né, mãe? Mas é assim que funciona as coisas. É assim que funciona? Muitas pessoas dizem que aqui, os conselheiros daqui são pistoleiros, mas nós não mexemos com isso. O que nós fazemos aqui é plantar e produzir, para nós
criar o nosso filho, né? Certo. E mais alguns amigos que chegam para comer. Mas por que o senhor acha que as pessoas falam que vocês são os criminosos? Porque eles não têm nada que dizer lá fora, então eles acusam nós dessa maneira. Porque eles não conhecem o que é uma fome de um pequeno agricultor. Como trabalha na roça para defender o pão, para tratar de um filho. Então eles acusam nós dessa maneira. Mas aqui nós não somos esse tipo de gente que eles estão falando. No começo do programa nós exibimos entrevista com o governador do estado, falamos também, mostramos imagens sobre os caminhões do Exército Brasileiro que estão indo em direção a esse local. Fica a 30 quilômetros de Buritis, em Jacinópolis. São as imagens que nós exibimos no começo do programa e o André recupera agora pra gente. Essas imagens são do repórter, do vídeo repórter, o correspondente internacional Rede TV, Sérgio Fernandes, que está na região amazônica para esse relato, para esse acompanhamento. Hoje ele está com a Polícia do Exército, ele está acompanhando, e se nós tivermos outras informações, e certamente teremos, vamos exibir aqui e na Rede TV Nacional, que hoje pela manhã já trouxe essa matéria. Vamos mostrar no Jornal da Rede de Conhonara, 5h35, e à noite, no Rede TV News, mais informações sobre essa ocupação, a base de treinamento da Liga dos Camponeses Pobres, que fica em Rondônia, perto de Buritis, e que agora é alvo de uma ação do Exército. Ou será? É o que nós aguardamos. Nós aguardamos. Obrigado, Sérgio, parabéns, Jefferson, Adão e a toda a equipe que tem se dedicado para trazer esse material jornalístico de alta qualidade para o telespectador SGC. Muito obrigado.